Bom dia a todos. Deixa eu só fazer um parto de um fio aqui. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, senador Paulo Paim, Magno Malta, senhoras e senhores. Opa! Eu vou fazer uma pequena apresentação minha, não por vaidade, mas para ter uma ideia do contexto no qual eu trabalho, que vai do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Centro de Ensino e Pesquisa, onde eu estou há 44 anos, Faculdade de Medicina de Jundiaí, no setor de ginecologia, ou seja, eu lido no interior de São Paulo com mulheres do SUS e no Hospital Pérola Byton, que é um excelente centro de formação de ginecologistas. É um hospital exclusivamente voltado para a formação de médicos ginecologistas no SUS. E fiz na Universidade de São Paulo mestrado, doutorado e livre docência. Isso me ensinou a ser muito cauteloso e muito cuidadoso, senadores e presentes, com as informações. E uma informação extremamente importante é que, em medicina, em 5 anos, tudo se reformula. Eu não uso mais quase nada sem ser fazer parto daquilo que eu aprendi na Faculdade de Medicina. E vou dizer que, em sã consciência, ninguém é a favor do aborto. Começamos por aí. E a mídia tem o hábito de procurar, para a entrevista, a senhora é contra o aborto, o senhor é a favor do aborto. Isso não existe. Em sã consciência, ninguém é a favor do aborto. Mas eu vou mudar um pouco o foco da discussão, que não está centrado exatamente em populações, mas sim nas mulheres. O que nos preocupa individualmente é a vida e a saúde da mulher, que está em jogo, sim, nesse processo. O primeiro ponto é exatamente evitar a gravidez indesejada. E como é que isso é feito? Com planejamento familiar e com anticoncepção de emergência, da qual se fala muita abobrinha, infelizmente. Porque a anticoncepção de emergência, a pílula do dia seguinte, tem um mecanismo absolutamente conhecido de função. A pílula do dia seguinte evita a gravidez. E este é o princípio básico de sua utilização. E é assim que nós, ginecologistas, a utilizamos. E como é que ela funciona? Ela é dada com uma dose única de hormônio, 1,5 miligrama de levonorgestrel, até 5 dias da relação sexual. E qual é o mecanismo de funcionamento? Ela suprime a ovulação, ela evita que a ovulação ocorra e modifica as propriedades do muco do colo, interferindo na passagem do espermatozoide. De maneira que não há fecundação. Ela interfere na ovulação, na migração dos espermatozoides e na capacidade de sobrevida dos mesmos. E não interfere na implantação do ovo fecundado. Se por um acaso a gravidez ocorrer, a pílula do seguinte não interfere na sua manutenção. Vamos lá mostrar isto. Não há ovulação, o ovo não fecundado permanece no ovário e se modifica
o muco do colo, impedindo a passagem do espermatozoide. É assim que funciona a pílula do dia seguinte. E é por isto que o Conselho Federal de Medicina, na sua resolução 1811, fala claramente o seguinte: a anticoncepção de emergência não provoca danos para a saúde e não interrompe a gravidez, podendo ser utilizada em todas as etapas da vida reprodutiva da mulher. Ponto final, acabou-se. É assim que funciona a pílula do dia seguinte, com base em ciência, não em achismo. Qual é o problema da mortalidade materna? O que é morte materna? É a morte de mulheres que ocorre em decorrência do ciclo gravídico puerperal. No Brasil, o abortamento inseguro é a 5ª causa de morte de mulheres e, de fato, infelizmente, em Salvador, é a 1ª causa de morte materna. E vejam dados citados por ciência, não por achismo. Nos países desenvolvidos, morre 1 em cada 100 mil mulheres por aborto inseguro. E nos países em desenvolvimento, essa taxa é 1 para 100. Aí é que reside o drama. Na mulher, notadamente as mais pobres e primordialmente as negras. Internações no SUS por abortamento. Pesquisa do professor Mário Monteiro e Leila Dessi, magnitude do abortamento por faixa etária e grandes regiões, publicado em 2013. O SUS tem 205 mil internações, das quais 154 mil ocorrem por abortamento induzido. Dado do SUS. Pesquisa do professor Mário Monteiro. De fato e felizmente, as taxas de abortamento estão caindo em grande medida pelo uso do misoprostol e se concentram na faixa entre 30 e 39 anos, 62 mil casos em 2013, e de 20 a 29 anos, 93 mil em 2013. E as estimativas do número de abortamentos induzidos de 15 a 49 anos, de fato estão caindo, o limite superior em torno de 850 mil e o inferior 680 mil. Isto significa que, estimadamente, nós temos 700 mil abortos ano, dados de 2013. Agora eu vou contar história de parlamento conhecida. Em outubro de 2013, quando funcionava uma comissão de reforma do Código Penal, nomeada pelo senador José Sarney, eu tive a oportunidade de ter uma audiência com o senador Sarney, trazido pelo falecido governador Divaldo Suruagi. E, ao sentar na cadeira que todos conhecem, marrom, grande de madeira, na sala de audiências do senador Sarney, ele me recebeu dizendo o seguinte: doutor, eu sou contra tudo que o senhor pensa. E já vou lhe adiantando que eu sou católico apostólico romano e, portanto, nós temos uma divergência de opiniões.
Eu disse, muito bem, senador, nós vivemos um país democrático, se opiniões divergentes são absolutamente aceitas. Mas me diga uma coisa, o senhor acha que a mulher que faz um aborto deve ir para a cadeia? Não, doutor, cadeia não. Eu digo, mas é isso que diz o Código Penal. Então, o que ocorre é que a maior parte da população não conhece sequer como funciona o Código Penal vigente. E o Código Penal vigente condena a mulher de 1 a 3 anos de cadeia quando ela faz um aborto. Ou seja, nós teríamos que colocar 700 mil mulheres na cadeia para fazer essa lei funcionar. Felizmente, e eu digo isso em público, essa lei não funciona, felizmente. 1 em cada 5 mulheres de 18 a 39 anos já provocou aborto no Brasil. E esse é um trabalho da antropóloga Débora Diniz, que é uma brilhante pesquisadora que vive aqui em Brasília. Por serem inseguros, os abortos arriscam a vida e a saúde das mulheres, notadamente as negras e as mais pobres. É obrigatório que todo brasileiro tenha visto o filme O Crime do Padre Amaro, baseado no livro de Eça de Queiroz, porque ele retrata com brilhantismo o que é que acontece no Brasil hoje com a saúde das mulheres que se veem defrontadas com uma gravidez indesejada. Qual é o número estimado hoje? 300 mortes maternas por ano em função de abortamento seguro. Aproximadamente uma mulher por dia morre em função de aborto inseguro. E os senhores estão vendo que a minha preocupação é com a saúde pública, é a saúde da mulher. Eu não estou me referindo a populações, embora nós saibamos que de, em média, 6 filhos por mulher na década de 70, nós estamos hoje em 1,7. Não há nenhuma política no país que esteja promovendo redução de nascimentos. Pelo contrário, com as projeções, nós vamos ter mais idosos dependendo da Previdência e menos jovens trabalhando. Nós temos um problema, senador, previdenciário, em função da mudança do perfil demográfico no Brasil. Isto é que precisa ser pensado. Ninguém aqui está promovendo diminuição de nascimentos, não se trata disso. A lei do aborto é ineficaz. Ela contenta determinadas correntes que não têm a menor ideia do que, em termos de saúde pública, ocorre no país. Eu presto aqui uma homenagem triste a Jandiras Elisângelas, as mulheres que morreram agradeço as palmas, inclusive, de quem não pensa como eu, porque daqui nesta sala, ninguém haverá de levantar a mão feliz pelo que aconteceu com essas 2 mulheres no Rio de Janeiro. E é isto que está em jogo, é sobre isso que nós estamos falando, sobre morte de mulheres em condições péssimas de atendimento, porque elas não têm condições de ter o filho naquele momento. E é este o ponto. Nenhum homem, ninguém é capaz de decidir por uma mulher ter um filho, porque filho, minha gente, é um projeto de vida, é um projeto afetivo. O Brasil está em 4º lugar, e uma escala decrescente de 189 países,
sobre mortalidade materna. É uma vergonha. No Brasil, nós somos um dos campeões em morte em função do ciclo gravídico puerperal. Só ficamos atrás da Guatemala, da África do Sul e do Iraque em guerra. Esse dado está publicado na Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. A ilegalidade do aborto não coíbe a sua prática e perpetua as inequidades socioeconômicas em que é realizado. São especialmente as mulheres em condições menos favorecidas, aquelas que se submetem aos riscos da prática do aborto realizado em condições precárias. Este é efetivamente o problema. Agora eu vou lhe mostrar um dado publicado que é inacreditável, porque essa pesquisa foi feita no serviço do professor Marcelo Zugaib, que é o titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na cadeira de obstetrícia, e é absolutamente avesso a qualquer forma de abortamento. Está publicado em 2013 e compara mulheres com aborto provocado versus aborto espontâneo. O que é que se encontrou nessa pesquisa feita na periferia de São Paulo? Aborto provocado, periferia de São Paulo, 2013. Com companheiro, mulheres com companheiro, 81%, com atividade de trabalho, 63%, por favor. E católicas, 72%. Trabalho feito na periferia de São Paulo pelo Departamento de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP. Quero chamar a atenção para uma revista publicada este mês, Família Cristã, que faz um trabalho, uma publicação sobre saúde pública, mulheres, aborto e indiferença. Eu tenho vários números dessa revista comigo, mostra trabalhos científicos e é interessante ler essa matéria. Muitíssimo obrigado, terminei antes do tempo. Foi o professor Thomas Galop, representante do Grupo de Estudos do Aborto do GEA, que ficou exatamente no tempo que se comprometeu, de 10 minutos, e tem uma tolerância de mais 5. Passamos agora de imediato à professora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, UNB, e presidente do Movimento do Brasil Sem Aborto, professora Lenice Garcia, também com o mesmo tempo dado aos outros convidados. Obrigada. Também vou fazer uso aqui de estar mais perto da tela, que acho que é mais fácil falar. Então, agradeço o convite e, sem mais delongas, né? Bom, só antes de começar, eu quero colocar que eu não fiz uma cópia do meu diploma, mas que eu também sou formada pela USP e sou doutora pela Universidade Federal de São Paulo. E vamos falar aqui de ciência. Então, o aborto, né, colocado nessa SUG, regula a interrupção voluntária da gravidez, esse eufemismo, até as 12 semanas. 12 semanas, aqui uma figura de livro, já tem olho, tem orelha, tem costas, tem baço, e tem, inclusive, se for uma menina, útero. Então, é interessante que aquelas mulheres que dizem que têm direito ao seu útero, pensem que a sua filha também tem direito ao seu, e que com 12 semanas ela já tem aqui o seu útero. Bem, eu vou basicamente basear minha fala em duas perguntas que foram feitas
até repetidamente na audiência passada, que eu tive a oportunidade de assistir, em parte presencialmente, em parte pela internet. Perguntaram, o que vocês querem? Né? Vocês, nós que somos contra a aprovação desse projeto de lei. O que nós queremos? Eu vou tentar responder isso brevemente. E depois, qual o fundamento científico para dizer que a vida começa na fecundação? Então, também, né, dentro da área da biologia, explicar quando que a vida começa. Então, o que nós queremos? Tá? A escolha, me parece que vem sendo colocada de uma forma equivocada. Né? A escolha é colocada assim, olha, a gente precisa do aborto legalizado porque a gente tem o aborto clandestino. Então, para escolher entre o aborto clandestino e o aborto legalizado, eu fico com o legalizado. É isso que nos tem sido dito. Mas eu penso que a nossa escolha é entre o aborto e a vida. E é isso que nós procuramos, a vida da criança e a vida da mulher, a vida da mãe e do filho. Certo? É isso que nós queremos, a vida do filho e da mãe. E aqui eu exemplifico com uma figura de uma criança nascida nos Estados Unidos, sobrevivente com menos de 500 gramas. Certo? É o terceiro menor bebê nascido no mundo. Em inúmeros dos países ditos desenvolvidos, essa criança sequer teria ido para uma UTI. Essa criança teria sido descartada, mesmo tendo nascido viva, porque ela tem menos de 500 gramas e ela tinha 20 semanas. Então, como que nós podemos pensar em abortar uma criança como essa? Nós temos que trabalhar pela vida. É isso que a ciência cada vez mais nos permite, trabalhar pela vida, trazer à vida crianças mesmo que nasceram muito pequenas. Fala-se em redução de danos. Então, eu vou trazer um outro exemplo de redução de danos. Nós tivemos, há pouco tempo, aqui em Brasília, um assalto. Na verdade, uma caixa, né, de banco, um caixa automático de banco, num shopping, que foi explodido pelos assaltantes. Só que esses assaltantes não sabiam usar dinamite. Então, eles fizeram uma explosão muito maior do que aquela que era necessária para pegar o dinheiro. Eles acabaram até estragando a clínica que fica em frente ao lugar em que eles explodiram esse caixa eletrônico. Eu pergunto, devemos solicitar às autoridades que façam uma cartilha para ensinar os assaltantes de caixa eletrônico como que usa dinamite? Para que eles deixem de usar dinamite em excesso e deixem de causar danos além daqueles que estão previstos? Isso seria uma política de redução de danos. Não, eu penso que não é por aí. Né? Nós temos que evitar que aconteça o crime. Nós não podemos simplesmente diminuir os danos que esse crime provoca. Não faz nenhum sentido. Então, qual é a redução de danos no caso do aborto? Um primeiro ponto que eu acho fundamental destacar é que não existe aborto sem morte. O aborto é morte por definição. A mortalidade materna no Brasil, que realmente é muito alta, mas nós precisamos dizer que é alta por falta de pré-natal. Não é o aborto clandestino que influi significativamente nesse número. As nossas mães estão morrendo de pressão alta. É só olhar os dados do SUS. Né? A grande causa de mortalidade materna é pressão alta. Depois entram causas cardíacas. E o aborto clandestino, não chega a 100 por ano as mortes maternas em decorrência do aborto, há já muitos anos. E isso é dado do SUS, isso é dado oficial. E, aqui só pegando, né? Quer dizer, me explica o que é isso de redução de danos. Né? Então, para a criança que está sendo morta, não existe redução de dano absolutamente nenhuma, seja esse aborto clandestino, ou seja, esse aborto feito dentro de toda a aparente legalidade. E qual é a escolha da gestante? Eu penso que também é importante ter em conta isso. Tem nos colocado como se essa escolha fosse ser mãe ou não ser mãe. Ela pode escolher, ela tem que poder escolher se ela vai ser mãe ou não vai ser mãe. Eu concordo plenamente que essa é uma escolha da mulher antes de ficar grávida. Ela pode escolher entre ser mãe e não ser mãe, porque depois que ela fica grávida, ela escolhe entre ter um filho vivo e ter um filho morto. É essa escolha que, de fato, o aborto coloca para as mulheres. E aquelas que escolhem o aborto, e já vamos ver que essa escolha não é tão escolha assim, mas as que escolhem nesse sentido, não fazem uma escolha livre. 80% dos abortos são decididos por homem.
E isso é dado de pesquisa também. Né? Dizer que é uma escolha da mulher, não. É o namorado, o marido, o companheiro que abandona. Né? Muito bem o doutor Fonteles falou aqui na audiência passada, da Maria do Abandono, que precisávamos de uma lei que realmente comprometesse os homens com as gravidezes que eles provocam, porque nenhuma mulher fica grávida sozinha. Né? E muitas vezes ela é pressionada, ela é levada ao limite. Né? Nós temos um exemplo também muito real, o caso do goleiro Bruno, que engravidou a moça, quis obrigar que ela abortasse, ela não abortou e acabou ela sendo morta por ele. Exatamente porque ele não queria assumir esse filho. Então, a mulher é colocada muitas vezes em uma situação em que essa escolha não é real. Então, essa mulher precisa ser ajudada a não fazer o aborto. E não que se facilite para ela, que realize o aborto, e se facilite para ele, que simplesmente ignore a situação, né, daquela criança que ele gerou. Né? Então, muitas vezes o aborto é forçado pelo amante. O homem que é casado, que não quer que saibam que ele engravidou uma outra mulher, e vai obrigar... Eu conheço mulheres que fugiram de casa para poder ter esse filho. Então, e que muitas vezes, se não conseguiram isso, foram forçadas pelo homem a abortar. Então, é todo um submundo que está aqui, que é muito simples dizer que é a escolha da mulher, mas essa não é a realidade. 80% das vezes é o homem, o que paga, o que leva e depois some. Ficar lá na hora fazendo aborto junto, não. Isso ele não faz, não. Né? Então, vamos pensar o que nós, mulheres, realmente desejamos, se é esse tipo de imposição. Né? Muitas vezes é o patrão, né, que não aceita que aquela empregada tenha um filho, não é o momento de ter filho. Né? Muitas vezes é o próprio médico, que em situações, por exemplo, em que a criança tem uma anomalia, já quer induzir a que a mulher faça o aborto. E a mulher que carrega as consequências, porque ela sabe que matou um filho. E, por isso, o aborto influi muito na saúde mental. Eu trago aqui um artigo publicado no British Journal of Psychiatry, em 2011, feito a partir da revisão de 22 projetos de pesquisa, 877 mil mulheres, sendo que 163 mil fizeram aborto. Aborto legal. Né? Todas essas mulheres fizeram, nos seus países, aborto legal. E os resultados vão indicar de forma consistente que o aborto é associado com o aumento moderado a alto dos riscos psicológicos, de problemas subsequentes ao procedimento. Fazendo uma síntese desse artigo, o risco de doenças mentais é 81% maior em mulheres que fizeram aborto, 10% dos problemas mentais podem ser diretamente atribuídos ao aborto, elas têm 34% mais ansiedade, 37% mais depressão, 110% mais alcoolismo, 220% mais uso de maconha e 155% mais suicídio. A tendência suicida em uma mulher que já fez aborto é 7 vezes maior do que nas mulheres que não fizeram. Isso é dado de um outro artigo que eu não trouxe aqui. Então, o que nós queremos? Nós queremos manter o reconhecimento de que o aborto é crime. O aborto precisa, sim, continuar sendo crime na nossa legislação. Nós queremos limitar a impunidade das clínicas de aborto e do tráfico de medicamentos abortivos. Nós queremos apoio à mãe em crise. Nós queremos acolhimento da sociedade para essas mulheres em crise de aborto. Nós queremos políticas públicas para a gestante e a criança, educação, políticas de prevenção à gravidez indesejada, qualidade de vida para a mãe e seu filho, e não a falácia de redução de danos, que é simplesmente um aparente caminho mais fácil para que a mulher faça o aborto legal e não o clandestino. Nós queremos que a mulher tenha o seu filho e seja feliz com ele, e é nesse sentido que a sociedade deve ajudar. Eu conheço muitas instituições que dão essa ajuda às mulheres, e a maior parte delas desiste de fazer o aborto, quando tem um ombro amigo, quando tem alguém que as ajuda. E nós não podemos, como sociedade, negar à mulher grávida esse apoio. Aborto no SUS é o que pede, né, a solicitação aqui, que motivou essa audiência pública. Eu pergunto, será que o SUS vai mesmo conseguir fazer esse aborto? Olha, essa mulher aqui, ela tem um mioma, e faz 2 anos ela está na fila do SUS para operar esse mioma e não consegue. Câncer de útero, por lei aprovada nesse Congresso, câncer, em 2 meses tem que ser feita a cirurgia. Os centros do SUS que diagnosticam câncer de útero e não conseguem fazer a cirurgia em 2 meses porque o SUS não libera.
Então, será que eu vou pegar aquela mulher que está querendo fazer um aborto e vou passá-la na frente, na fila, daquela que está para fazer cirurgia de um câncer de útero? Porque, vejam bem, aborto até 12 semanas. A mulher vai saber que está grávida com 6, com 8 semanas. Ela tem um mês e meio para fazer esse aborto no SUS. Então, esse aborto não vai acontecer no SUS. Vocês sabem onde vai acontecer esse aborto? O então ministro Temporão, quando falou que era preciso, né, aprovar o aborto no Brasil, perguntaram, mas como? O SUS vai dar conta de fazer esse aborto? Ele falou, não, se a gente aprovar o aborto aqui, a gente vai contar com ajuda internacional. Ajuda internacional, como muito bem a doutora Fernanda Tactani mostrou aqui de onde vem essa ajuda. Né? Eu vou dar mais um exemplo. Né? Evento, né, feito pelo Grupo de Estudos sobre Aborto e outros grupos, financiado por uma instituição europeia que se chama Marie Stopes. Tá? O que eles fazem? Eles financiam eventos sobre aborto e eles fazem aborto, e está aqui a tabela de preço. Tá? Então, nós temos interesse de instituições internacionais que não só querem modificar nossa lei, como elas querem entrar aqui, e a nossa legislação do SUS já está permitindo isso, esses convênios internacionais, para que eles entrem aqui e venham fazer esses abortos, talvez com o nosso dinheiro, né, junto com o SUS, mas clínica especializada em aborto. Ou, se não, cobrando à parte. Porque, inclusive, essa é outra questão interessante. Eles falam aqui da descrição do aborto. Né? Como a gente viu, muitas vezes a mulher faz o aborto para que ninguém saiba que ela está grávida. Então, o aborto clandestino continua existindo, mesmo onde existe o aborto legalizado, porque a mulher não quer ir lá no hospital, dar o seu nome. Não, se o filho dela é extramatrimonial, ela vai lá pôr seu nome no aborto no SUS? Não, ela continua recorrendo ao aborto clandestino. O aborto clandestino existe em muitos países em que o aborto é legalizado. Um problema de saúde pública, eu sempre trago essa frase, se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução. A nossa segunda questão, o início da vida humana. E eu trago aqui um artigo que foi capa da revista Nature, uma das principais revistas de ciência que nós temos internacionais, né, dessa pesquisadora, Madalena Zernicka Götz, e a Nature trouxe um editorial nesse número que fala o seu destino a partir do primeiro dia. É uma Nature de 2012. Essa pesquisadora ela trabalhou com células de camundongo, mas, evidentemente, a revista aplica a todos nós, mamíferos, o que é muito lógico. Né? Então, já no primeiro dia, se define, na primeira divisão celular, qual célula vai ficar para a placenta e em qual célula vai se desenvolver, né, o animalzinho, no caso, porque é um camundongo. Né? Então, a partir do primeiro dia, não só já existe um novo ser, como as suas células já vão se definindo e vão se diferenciando. Na primeira semana, né, aí por volta de 5º dias, eu tenho o blastocisto, que é, então, quando ele se implanta. Né? E eu não ia tocar no assunto da pílula do dia seguinte, porque eu acho que não é o foco, mas já que o Dr. Golop falou, né, vejam bem, 5 dias depois de fecundado, já está aqui. Né? Já está aqui, já formou o blastocisto. Né? Então, se a pessoa vai tomar uma pílula do dia seguinte até 5 dias, depois que ela teve a relação sexual, como que isso vai influir na ovulação que já aconteceu lá atrás? Como isso vai influir na entrada do espermatozoide, que já foi há muito tempo. Onde é que está esse espermatozoide esses 5 dias? Me perguntem, me respondam. Se esse espermatozoide já não fecundou o óvulo, e se eu já não tenho aqui um blastocisto, que isso sim vai ser impedido. Vai ser impedido de... Obrigada. Perfeito. Vai ser impedido de implantar, né, porque esse tecido no qual ele se implanta, é aí que a pílula do dia seguinte age também, segundo a bula do próprio medicamento. É só pegar uma bula estrangeira, a bula brasileira omite isso, mas pega a bula da Inglaterra, pega a bula da França, pega a bula dos Estados Unidos e consta na bula do medicamento, do levonorgestrel, que ele vai impedir a formação do tecido no qual se implanta o óvulo. O óvulo não, na qual se implanta o filho que essa mulher gerou. Né? E ele vai ser descartado.
Bem, estamos já diante de um ser humano. Olha, toda a questão da reprodução assistida, que inclusive eu tenho muitos questionamentos éticos, mas que eu não vou fazer aqui porque não é esse o nosso foco, nos mostra como o ser já é formado exatamente naquele primeiro momento da fecundação, né? Nós temos, né, é fecundado, desenvolve-se por um pequeno período de tempo e é congelado, né? Olha, um embrião congelado, se ele for de boi, tá? Ele é comprado, ele pode ser comprado por $1.400. Tá? Então, nós estamos aqui, olha, embriões à venda, tá? Por $1.400. É um embrião de boi, né? Por que esse embrião vale tanto? Porque as pessoas sabem que é um boi, né? Sabem que boi que é, de que raça ele é, quantos quilos de carne ele vai dar quando ele for adulto. E como a pessoa conhece que isso é um embrião de boi, ela compra e paga $1.400 por ele. O humano, a gente vai dizer que não sabe se é humano? 5 dias depois de fecundado, um óvulo congelado. Um embrião congelado. Esse embrião ficou congelado durante 13 anos. Depois de 13 anos, a mãe resolveu implantar. E a Laina Bisley nasceu. Né? Essa menininha aqui, que já deve estar com uns 5 aninhos de idade, aí, provavelmente. Né? Nasceu 13 anos depois dos irmãos gêmeos dela, que foram gerados no mesmo dia que ela. Então, é evidente que nesses 13 anos em que ela ficou congelada, era ela que estava aqui. Né? Ela foi gerada no dia em que houve essa fecundação, no caso, in vitro. Então, eu quero devolver a questão, né, me pediram a nós, né, dados científicos de que a vida começa com a fecundação. Eu penso que trouxe aqui esses dados. E eu vou devolver a questão em outro sentido. Primeiro, qual a base científica para dizer que não há direito à vida com 12 semanas, mas há com 13? O que acontece entre a semana número 12 e a semana número 13 com esse embrião em desenvolvimento para dizer até 12 semanas pode abortar e depois não pode mais? Né? E, principalmente, eu quero fazer a seguinte pergunta. Pede-se aqui o aborto até 12 semanas. 12 semanas a contar de quando? Muito obrigada.